Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho. Concedei-nos por sua mãe, a Virgem Maria, o júbilo da vida eterna, pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a liturgia da segunda-feira da terceira semana da Páscoa. O tempo voa. 3 semanas já passamos da nossa Páscoa. E agora continuamos a meditar com o olhar do ressuscitado, todas as suas palavras e tudo aquilo que ele tem a dizer, a nos ensinar, a modificar em nossas vidas. Escutemos o Evangelho. Tenhamos antes claro, estamos seguindo o Evangelho de São João. Temos uma pequena introdução antes do versículo 22, uma frase. Por quê? Porque justamente o texto nós pulamos no sábado, tendo em vista que celebramos a festa de São Filipe e, assim, nós deixamos de recordar este texto, que deveria de ser lido pela festividade dos Santos Apóstolos. Dito isso, entremos no texto de São João. O texto fala, depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como vimos, o texto que saltamos é justamente Jesus andando sobre as águas e se encontrando com os seus discípulos. Depois disso, temos o episódio que acabamos de escutar. Jesus havia saciado 5.000 pessoas, um milagre que nós escutamos semana passada. E ficou para a oração, caminhou sobre o mar e foram procurá-lo. Aquela multidão foi procurá-lo. Como muitas vezes nós também vamos procurá-lo. Não o encontraram. Pegaram as barcas e foram atrás de Jesus. Mas diz São João, nos recordando, perto do lugar onde tinham comido pão depois de o Senhor ter dado ação de graças. Que nos recorda aqui, palavra ação de graças, Eucaristia. Então, já é um prenúncio, um prelúdio do sacramento da Eucaristia que o Senhor dará e que vai anunciar ainda mais uma vez ao longo do texto que acabamos de escutar e que talvez nos passou desapercebido. Então pegam o barco, chegam em Cafarnaum e puxam o assunto com Jesus. Devemos de compreender isso. O que perguntam a Jesus não é um interesse autêntico, mas é puxar uma conversa. Quando encontram Jesus, conversam com ele numa atitude um pouco cínica. Rabi, quando chegaste aqui? Estão dando uma de João sem braço. Querem ter algum assunto com Jesus. E Jesus,
imediatamente vai desmascarar o modo interesseiro com que buscam ele. Não buscam Jesus com uma retidão de intenção, mas sim por interesse. E cuidado, muitas vezes nós nos enquadramos aqui também. Buscamos ao Senhor não por um reconhecimento verdadeiro, mas de forma a querer algo com interesse. Não temos uma retidão e devemos de rezar e pedir ao Senhor: Senhor, muitas vezes eu não te busco por aquele quem tu és, por aquilo que realmente tu queres me oferecer, mas vou atrás de ti, Senhor, esperando algo que eu quero, satisfazer algum interesse, algum desejo. E reconhecemos com humildade que algumas vezes somos assim. E Jesus vai responder-lhes, desmascarando: Em verdade eu vos digo, estáis me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. E aqui, o que está a indicar o Senhor? Está falando não porque vistes os milagres, mas porque comestes os pães. Estão procurando Jesus não pelo bem espiritual, mas pelos proveitos temporais, os prazeres temporais. Não pelo que dele revelavam os milagres que ele fazia. Assim como nós, algumas vezes, não procuramos a Jesus por causa daquilo que ele fez em nossa vida, algo que nos aponta a algo muito maior, mas somente pelos benefícios corporais e terrenos que, da sua onipotência e bondade, eles escolhiam e que algumas vezes nós também colhemos. Santo Agostinho vai dizer: era como se Jesus dissesse: vós me procurais por amor de outras coisas, mas deveis buscar-me por amor de mim mesmo. E como temos buscado a Jesus? Por amor das coisas do Senhor ou por amor ao Senhor das coisas? Qual é a retidão da nossa intenção na nossa relação com Cristo? Porque muitas vezes a nossa intenção não é reta. Buscamos o Senhor somente por aquilo que Ele possa nos oferecer e por isso muitos vão trocando de igreja em igreja, de religião em religião. Porque não buscam verdadeiramente a Deus por Deus e sim por aquilo que Ele possa me dar. Deixamos de ser infantis. Quem amadurece, o pai e a mãe, quando nós crescemos, não ficam dando as coisas o tempo todo. Nós devemos de crescer e buscar os nossos pais por amor, não por aquilo que eles têm a me dar, a me oferecer. E amá-los por aquilo que eles são, não por aquilo que eles têm. Devemos de compreender aqui que Jesus não quer que somente o busquem. Ele quer que o conheçam, que tenham intimidade com ele. Que o encontro com ele vá além da mera satisfação material imediata. Não é somente isso que devemos de esperar do Senhor, que me deu dinheiro para pagar a conta, o trabalho, aquilo que eu estou precisando, a comida para encher o meu estômago. Não deve de ser somente isso. Deve de superar, ir muito mais do que isso. Eles buscavam porque lhes dava comida, enchia o estômago deles. Hoje, deveríamos de pensar com eles: hoje Jesus me vai bem porque me dá o alimento, me dá aquilo que me serve, que me ajuda. Amanhã, se ele não me der mais nada, o ponho de lado, esqueço de Jesus e busco outra coisa ou outra religião. É esta ação que nós temos com o Senhor? Buscamos o Senhor pelo Senhor ou buscamos o Senhor por interesse, pelas coisas que ele possa nos oferecer, pela satisfação humana que ele possa realizar para nós? Não devemos de buscá-lo assim. Recordemos, o próprio Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será dado por acréscimo. Mas não tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que me é necessário, tudo aquilo que é necessário para a minha salvação. Mas muitas vezes buscamos o Senhor por aquilo que Ele possa nos dar. Rezamos a Ele e só temos oração para que Ele nos dê, realize, faça, cumpra.
E nós? Onde vamos colocar o amor ao Senhor autêntico? Quando vamos buscar o Senhor de forma autêntica e verdadeira? Jesus estimula a eles e a nós a nos perguntarmos: vós me buscais, estáis me procurando não porque vistes os sinais, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo que permanece a vida eterna. Devemos de ver além dos sinais, porque Jesus é o verdadeiro alimento que nós precisamos. A Deus não se busca porque me enche o estômago, porque me satisfaz as minhas necessidades, mas porque enche o meu coração, porque enche a minha vida. É por isso que eu devo de buscar o Senhor e nada mais. Todo mais é supérfluo. Todo mais são coisas secundárias e não a primordial, e não a principal, e não o centro da nossa vida com Deus. E como temos buscado o Senhor, mais uma vez pergunto. E aqui o Senhor está a indicar que devemos nos nutrir dele através da fé. O primeiro modo de nos nutrirmos dele é através da fé, porque ele é comida, ele é o sustento da nossa vida, da nossa alma. Ele é o que nos ajuda a caminharmos. Antes de nos alimentarmos do sacramento, é pela fé que nos alimentamos de Cristo, na oração. Devemos de ter isso presente diante de nós. Quando a fé não é somente teoria, uma coisa teórica, que eu sei, que eu conheço, que eu penso, mas é um crer com o coração, como diz São Paulo. Quando dizes com a boca a fé em Jesus e professas com o coração que Jesus é o Senhor. Quando a fé ocupa todo o nosso campo de visão e tudo que nós olhamos enxergamos através da fé e não com um olhar meramente humano. Nós tocamos a Jesus. E a oração é necessária para tocá-lo, para termos este encontro com Ele. A oração é a intimidade diária com o Senhor, na qual muitas vezes nós falhamos. Temos tempo para todas as tecnologias. Muita gente hoje tem tempo para tantas séries, filmes, isso e aquilo. E para a oração, quanto tempo restou? Tive tempo? Sem a fé, não conseguimos digerir a Eucaristia e sermos digeridos por ela. Sem a oração, nós somos superficiais porque não conseguimos entrar na dinâmica da fé e encontrarmos o Senhor pelo Senhor. Nós ficamos na epiderme, na pele mais superficial e não aprofundamos a Eucaristia, não aprofundamos os sacramentos. Os sacramentos em nós serão sempre infrutíferos. Não importa o como comunguemos, não importa o quanto busquemos a confissão. Sem a oração, os sacramentos serão infrutíferos. Sem a oração e a fé. Por quê? Porque não nos alimentamos do Senhor. E ao nos nutrirmos da Eucaristia, não somos digeridos por ela. E agora, mais uma vez questiono. Quanto temos rezado? Nossa oração é sincera? Nós buscamos este encontro com o Senhor? Ou nós estamos ainda distantes disso? Jesus nos fala para buscarmos o que? A comida que nos leva à vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Está falando aqui, pré-anunciando a Eucaristia. Este alimento que vós deveis buscar, não somente as coisas materiais. Os milagres, as graças, as obras que realizo em vossas vidas. É para enxergardes além. Aqui é passageiro. Vos dou o sustento, vos dou emprego, vos dou dinheiro, vos dou as coisas, mas não deveis de me buscar por causa disso que vos dou. Isso é para enxergardes mais longe, é para alcançardes a vida eterna. E tenhamos isso claro diante de nós. Deve-se trabalhar para viver em cumprimento da sentença
proferida ao gênero humano. Tu te nutrirás de pão com o suor do teu trabalho. Foi isso que o Senhor disse. Mas há duas vidas diferentes, a do corpo e a da alma. A vida presente e a futura. Perece o corpo, a alma não morre. A vida presente é curta, a vida futura será eterna. Preferir a primeira, a vida carnal, a segunda, fazer tudo por aquela e nada por esta, é a desordem. Aliás, comum que Jesus Cristo repreende com estas palavras: trabalhai não principalmente pela comida que perece, mas por aquela que dura para a vida eterna. Trabalhar por necessidade, mas também por virtude, porque é preciso, mas igualmente porque Deus o quer. Trabalhar para ganhar o pão que basta para o sustento desta vida mortal, porém, sobretudo, para ter parte na vida imortal, que será a recompensa de um trabalho necessário, santificado por motivos tais. É compreender bem e mostrar praticamente o acordo daquilo que diz São Paulo para com o ensino de Jesus. É granjear com a comida que uma condição que perece e a que dura até a vida eterna. E temos realmente feito isso. Encerra Jesus dizendo: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. A obra de Deus é a fé. Não que ela por si só baste, mas porque é a primeira de todas as disposições requeridas que produz todas as outras para vivermos os sacramentos e a oração. Portanto, é por ela que é preciso começar sempre e não se contentar só com ela, como dizem nossos irmãos separados, porque assim nem sequer será verdadeira. A humildade e o amor brotarão naturalmente de tal fonte e hão de ter mais ou menos força e a proporção que a fé se torna mais viva ou enfraquece. Nós devemos de ter essa fé no Senhor, acreditar nele e viver dele. E o que temos feito? Mais uma vez pergunto, qual é a nossa relação com Cristo? O Salmo, passemos brevemente ao 118. 119, um salmo que justamente fala da lei de Deus, e no seu refrão diz: feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Somos felizes se progredimos na lei do Senhor Deus, se caminhamos cada vez mais na santidade. E mais adiante diz o Salmo: afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Devemos de nos afastar do caminho da mentira, de uma busca até mentirosa de Deus, onde dizemos amá-lo como ontem meditávamos e não amamos, simplesmente temos interesse, mas devemos de amá-lo de verdade. Por fim, a primeira leitura de Atos, capítulo 6, nos mostra justamente o martírio de Estevão. E o texto nos diz: naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com sirinenses e alexandrinos e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria ou espírito com que ele falava. Então subornaram alguns indivíduos que disseram: ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Desse modo incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei, que prenderam Estevão e o conduziram ao sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. E nós ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Nós escutamos aqui o início do processo que vai culminar com o martírio de Estevão, o protomártir, o primeiro mártir pela fé, o primeiro a dar a sua vida por Cristo. E o que temos aqui a compreender? Primeiro, que
A chamada Sinagoga dos Libertos tinham centenas de sinagogas e lugares de reunião para orar e ouvir as Escrituras. Os pregadores da fé costumavam entrar nas sinagogas para instruir os judeus, e a tal fim havia entrado ali Estevão. Por esses libertos, entendem alguns serem os judeus que Pompeu levara cativos para a Itália. Não sabemos. É aquilo que pensam. E depois, nós vemos mais adiante que não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que falava. Vê-se aqui o cumprimento da promessa que Jesus fez aos pregadores do seu evangelho, de lhes dar o espírito do Pai, o qual por boca deles falaria com força contra os adversários que não poderiam resistir-lhes. Estevão está cumprindo, nele se realiza a promessa de Jesus. Já aconteceu Pentecostes. E aqui Estevão permanece fiel ao Senhor, anunciando a salvação e o Evangelho. E para acusar-lhe falsamente, queriam dizer que Jesus predisse a destruição de Jerusalém e do templo, porém não que ele mesmo os destruiria. Recordemos, estão aqui dizendo que Jesus queria mudar as tradições e que tudo seria destruído. Mas Jesus não mudou a lei no sentido de abrogá-la, de acabar com a lei, somente no que a aperfeiçoou. Recordemos, Jesus leva a lei à perfeição. Estevão dizia e ensinava a mesma coisa que Jesus e nada diferente. Essa testemunha foram falsas, do mesmo modo que o foram as que depuseram contra o próprio Jesus. Não reproduziam com fidelidade as palavras proferidas e, tirando-as de contexto, interpretavam mal de modo que parecessem blasfêmias. E assim, Estevão continuou fiel ao Senhor, mas tem o rosto como de um anjo. Ouvida a acusação, esperavam ver no seu semblante alguns sinais de culpa ou de confusão, mas, pelo contrário, permaneceu sereno e cheio de majestade, e por isso parecia um anjo em forma humana. Assim também nós devemos de permanecer diante daqueles que nos acusam falsamente, sabendo que a verdade do Senhor prevalece se nós somos fiéis a Ele, e que nada nos acontecerá contra a sua vontade. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a vivermos esta busca de Deus por Deus, a busca amorosa do Senhor, buscando pela fé, na oração, este encontro íntimo com nosso Senhor Jesus, onde possamos falar-lhe e Ele falar a cada um de nós através do Espírito Santo, e possamos assim digerir e ser digeridos pelos sacramentos que buscamos, para que cada vez mais, unidos ao Senhor, unidos pelo seu Espírito, possamos, como Estevão, proclamar suas palavras, anunciar a fé e a verdade ao mundo, para um dia merecer participar de sua glória nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo o que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.